bem-vindo ao Pod Ideia, o podcast onde toda história merece ser contada. Hoje com vocês, uma doutora, empreendedora, palestrante. Mas antes de apresentá-la, vamos aos agradecimentos. Não poderia ser diferente, o primeiro vai para a minha equipe REC Purpose. Sem eles, nada disso estaria acontecendo. Também quero agradecer hoje Galina Advocacia, que cedeu um espaço para estarmos fazendo as nossas gravações no dia de hoje. E sem esquecer o patrocinador do Pod Ideia, BBL Empreiteira, tudo em construção civil. E com vocês, essa linda Maiara Galina. Oi, Maiara, muito prazer tá aqui te entrevistando. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Para mim é uma alegria. Obrigada a você pelo convite, é uma honra para mim estar aqui hoje, te recebendo aqui no escritório. E vamos lá, vamos conversar aí e ajudar algumas pessoas, ou as pessoas conhecerem um pouquinho sobre mim, né? Certo. E a gente vai começar com essa pergunta mesmo, para que todos que estiverem assistindo te conheçam. Quem é a Maiara? Bom, essa é a pergunta mais difícil, viu, gente? Falar dos outros é sempre fácil, falar de si é difícil. Bom, a Maiara é uma mulher, né, de 31 anos, mãe de 2 filhas, 2 meninas, casada com o Lucas, uma sonhadora. Hoje eu sou advogada e empreendedora. E acho que é isso. Então vamos começar lá atrás, para a gente fazer uma linha do tempo, né, da sua vida, que eu acho que é muito importante eu conhecer um pouco da sua história, e acho que quem estiver nos assistindo vai ficar bem impactado com vários momentos. Então, lá atrás, quando, né, na sua infância, você sempre quis ser advogada? Bom, vamos lá. Na verdade, eu sempre gostei muito da área de marketing. Sempre gostei. Mas acabei, né, não optando por ela, porque na época meu pai falou que era modinha. Hoje, viu, pai? Eu estaria bem de vida, hein? Mas tudo bem. Nada é por acaso. E eu sempre quis, assim, ou fazer direito ou fazer jornalismo. E aí tem um amigo do meu pai, pra quem não sabe, meu pai também é bacharel em direito, né? E ele tinha um amigo advogado, que na época a gente morava em Santa Catarina, e ele foi visitar a gente. E aí, ele conversando comigo, eu tinha uns 12 anos, eu acho. Ele falou assim, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei pra ele, eu quero ser advogada ou jornalista. Aí ele virou e falou assim, vai ser jornalista que é melhor. Não vai ser advogada, não. Aí eu falei, ele disse não. O não sempre foi muito tentador, entendeu? Eu falei, só porque ele falou não pra mim, eu quero ser advogada. Eu gosto de desafio. E cá estou hoje. E quando entrou o empreendedorismo na sua vida? Olha, eu desde pequena sempre fui de uma família que sempre vendeu muita coisa, sempre foi empreendedora, assim, né? Minha mãe, minha avó, minha tia, meu pai, todo mundo. E eu lembro que quando eu morava em Santa Catarina, eu sou nascida em Caraguatatuba, mas por um tempo a gente morou em Santa Catarina, eu vinha passar as férias aqui na casa da minha avó. E minha avó sempre fez muito salgado, ela vendia salgado na Praia das Cigarras, e pra mim ali com 12 anos era divertido, era um desafio, né? E eu ia com ela vendendo salgado na Praia das Cigarras. Então, eu conheço aquela praia lá de cabo a rabo. E eu lembro que a gente ia no ônibus, né? Certinho, assim. E aí eu lembro que eu sempre orava, Deus, me ajuda a vender todos os meus salgados, que eu consiga alcançar as minhas metas do dia, não sei o quê. E a minha avó sempre falou assim, depois que vender tudo, você pode dar um mergulho no mar. Então, enquanto eu não vendia o último salgado, eu não parava. Eu lembro que às vezes ia eu e minha avó, minha avó e minha bisavó. E nessa época você já ganhava uma porcentagem das vendas, ganhava. Fora o mergulho. Com certeza, ganhava. E eu até lembro que, assim, a primeira vez que eu fui pra 25 de março, que foi o dinheiro que eu ganhei da minha venda dos salgados. Minha avó vendia empada, coxinha, risoles, lanche natural. E aí eu lembro que uma vez eu vim para essas férias com ela, fiz o meu dinheirinho, a gente dividia lá tudo certinho, ela me dava como uma recompensa e motivação pra mim, né? E eu peguei esse dinheiro e a gente foi pra 25 de março, que meu tio tinha uma loja. E eles me levaram, nossa, eu me senti a pessoa mais rica do mundo. Sabe? Eu lembro que na época eu comprei um fichário da Hello Kitty, voltei com as minhas coisas que eu conquistei com o meu dinheiro. Foi muito legal. Isso é gratificante, muito, né? A gente trabalhar e ser nosso dinheiro. E daí eu quero perguntar, você foi mãe cedo? Fui. Com quantos anos? Eu fui mãe com 18 para 19, porque eu e a minha filha mais velha, Isabela, a gente é do mesmo mês. Então ela nasceu, eu tinha 18, 15 dias depois eu fiz 19. E daí quando nova, como você se viu como mãe? Como foi a maternidade?
tudo que ela traz. Eu comecei a trabalhar por livre e espontânea vontade com 16 anos. Muitas acho que as pessoas não sabem disso, mas eu estudava, né? E aí eu entreguei currículo no supermercado Silva Indaiá. Fui trabalhar de caixa de supermercado. Meu pai não gostou, ele ficou bravo. Porque ele falou assim, menina, você tem que estudar, vai estudar, né? Você não precisa disso, né? Não pelo fato de eu ter ido trabalhar como caixa de supermercado, mas que ele queria que eu priorizasse os estudos. Eu falei, não, pai, eu sou capaz. Ele queria que você aproveitasse o suporte que ele estaria exatamente. E aí eu falei, não, pai, eu sou capaz de fazer os dois, né? Eu sempre gostei de me desafiar. E fui, trabalhava no supermercado das 2 às 10 da noite e estudava no outro dia de manhã. Nessa época, eu passei numa federal. Eu passei na Federal de Viçosa. Fui embora, que era o sonho de toda menina, né? Fazer 18 anos, assim, e ir embora de casa. E aí eu fiquei lá por 4 meses. E na época deu a greve das federais, eu retornei. E nesse período eu descobri que eu tava grávida. E ali foi onde mudou a minha vida, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho alguém para sustentar, né? Então, desde cedo, eu sempre fui, assim, muito responsável. E pelo fato de eu ter tido a Isabela, eu não achava que era responsabilidade dos meus pais sustentarem ela, e sim minha. Não que eles me obrigaram a isso, eles sempre me deram todo o suporte, mas eu me cobrava, né? Eu falei, não, quem colocou a filha no mundo fui eu, então é minha responsabilidade. Então, desde então, eu sempre brinco. Ali eu sempre tive alguém para sustentar, então eu sempre me cobrei muito mais. E daí do Silva? Do Silva eu saí para ir para Federal, e aí quando eu retornei, eu já tinha a Isabela, né? Na verdade, na gestação eu trabalhei numa empresa de fotografia, eles faziam gravação de casamento e tudo mais, e grávida eu trabalhava em algumas edições, levava, eles faziam casamento para fora, né? Então tinha que mandar DVD, enfim. Eu sempre tava ali na rua, de barrigão, eu lembro que no correio, hoje eu vou no correio, eu vejo o pessoal, eles falam, nossa, sua filha deve estar enorme, eu falei, nossa, tá maior do que eu e tudo mais. Então, eles acompanharam, o pessoal do correio acompanhou toda a minha gestação. Aí, depois disso, a Isabela nasceu, né, e tudo mais. Eu lembro que a gente ficou um período fora daqui de Caraguá, a gente morou em São José, e aí depois a gente retornou. E quando retornou, eu falei, não, preciso voltar a trabalhar. Eu sempre fui fazendo biquinhos, assim, nunca fiquei sem fazer nada. Mas aí, quando a gente retornou, ia abrir a academia, a Level Academia. Tava em reforma. E eu vi na época, era Facebook, Orkut, eu já nem lembro direito. E aí, eu vi que ia abrir. Eu falei, não, eu já tenho. E mandei uma mensagem, olá, boa tarde, vocês estão contratando gente? Ela falou assim, eu tô em busca de vem aqui pra uma entrevista. E eu fui. Passou? Eu fui, passei. Na verdade, assim, eles já tinham contratado uma recepcionista no período da manhã. E eu só podia trabalhar de manhã porque eu estudava à noite em São Sebastião. Aí ele falou assim, mas eu só posso para de manhã. Infelizmente a gente já contratou. Eu falei, tudo bem, né? Mas aí eles fizeram a entrevista comigo e gostaram muito do meu perfil. No dia seguinte eles me ligaram e falaram assim, olha, Mayra, a gente conversou com a outra menina, ela vai para o período da tarde e você vai vir de manhã. Eu falei, maravilha. E lá eu trabalhei por 7, 8 meses. Nossa, bastante. Foi. Eu até brinco que não foi o emprego que me achou, fui eu que achei o emprego. E tem uma história, né, que bombou esses dias na internet da empada. Me conta. Bom, vamos lá. Vou voltar um pouquinho na Level pra gente chegar na empada. Como que foi? Eu saí da Level porque na Level eu conheci Eu era recepcionista, então precisava... sua profissão... E na época eu conheci um juiz. Ele falou assim, eu sou juiz. Eu falei, opa, eu sou estudante de Direito. Ele é juiz, né? Aí eu falei, que legal, eu sou estudante de Direito. E ele, que legal, a gente começou a conversar. Aí ele falou assim, olha, vai abrir uma vaga no meu gabinete, né? Se você tiver interesse de participar do processo seletivo, eu disse, pode deixar. Eu falei, olha, uma grande oportunidade, né? Porque se eu não tivesse falado pra ele que eu era advogada, que eu era estudante de Direito, ele nunca ia imaginar que eu era. Então, tipo assim, eu marketing ambulante. Eu aproveitei a oportunidade, né? E aí eu participei do processo seletivo e fui trabalhar no gabinete. Trabalhei lá no gabinete da criminal por 4 anos. E aí depois, enfim, me formei. Quando me formei, fui trabalhar, não consegui emprego na área, né? Porque eu precisava ter um salário fixo, e aqui em Caraguá era um pouquinho difícil, né? Conseguir um salário fixo na área de advocacia. E eu não tinha passado na OAB ainda, então eu era só bacharel. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer da vida? Consegui um emprego no telemarketing. Não gostava muito do telemarketing, porque eu sentia que eu estava enrolando as pessoas. E eu falei, gente, e agora? E eu fazia bem o meu trabalho. E aí eu fui pedir pro pessoal para eu ir para administrativo. E eles falaram assim, Mayara, não dá, porque você vende muito. Eu falei, meu Deus do céu, ou seja, eu sou a que mais enrola as pessoas, não dá. Né? Eu me sentia mal com isso.
Aí eu falei, teve um dia que eu falei, não, eu vou sair. Cheguei lá e pedi conta, sem nem pensar. Quando eu pensei, eu falei, gente, e agora? Pedir conta, o que eu vou fazer? Preciso, né, sustentar minha filha, tenho a minha filha e tudo mais. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender empada. Por quê? Porque quando eu trabalhava no fórum, muitas vezes eu sentia fome. Porque ninguém passava lá vendendo as coisas. Tinha, assim, o Célio, né, que vendiam salgados, mas nem sempre tinha salgados, nem sempre a gente conseguia. Eu falei, eu vou vender empada. E a receita de empada é uma receita da minha avó, que em algum momento, assim, da vida, algum familiar usou. Minha mãe usou, minha tia usou, todo mundo usou um pouquinho. E aí eu falei, por que não? Vó, me ensina a receita aqui, vamos comigo. E nisso a minha avó me ajudou nas primeiras vezes, me passou a receita e depois eu comecei a fazer sozinha. Algumas vezes minha mãe me ajudava, né? Então eu passava a semana toda vendendo, oferecendo ali, fazendo meu marketing. Criei um Instagram e tudo mais, postava, gente, tô vendendo empada, pedia, fulano, compartilha pra mim, não sei o quê. E aí na quinta-feira à noite eu fazia a lista, ia no mercado, na sexta-feira fazia a produção de empada e saía entregando as empadas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as empadas. Me fala a saga da OAB. Resume o que foi isso para você. Um grande desafio e uma grande prova de que Deus falou muito comigo sobre confiar em mim. Acho que isso é o resumo da saga da OAB, né? Porque todo mundo que faz direito deseja ser advogado, né? Por mais que deseje ao mesmo concurso público, por um período precisa ter uma experiência de advogado. E sem a OAB, infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa, né? Então, eu tinha sempre um bloqueio com isso, né? E eu me cobrava muito sobre isso. Então, prestei algumas provas, não passei, mas por quê? Porque eu não tinha o foco e não tinha confiança em mim. Na hora de eu sentar para fazer a prova, eu só pensava, a Isabela depende disso, eu preciso disso, eu dependo disso, e eu me cobrava muito em relação a isso. Então, isso me bloqueava demais. Até que um certo momento, assim, na época eu já estava casada com o Lucas, e tinha um colega meu também aqui no escritório, que eles pegaram muito no meu pé. Falaram, Mara, você tem que focar, você precisa estudar, só depende de você, só depende de você. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e falei, olha, gente, pode cair, explodir o mundo aqui no escritório, eu não vou prestar atenção, eu vou estudar. E comecei a estudar, tinha dia que eu passava 14 horas estudando, eu deixei de ir em aniversário, deixei de ver a Copa do Mundo, deixei de tudo, ficava nesta sala aqui por horas estudando, sabe? Às vezes eu parava. Essa fase é bem assim. Às vezes eu parava, eu chorava, falava, não vou conseguir. Aí eu começava a orar, começava a ouvir um louvor, falei, não, agora eu vou, agora vai. E aí fiz a primeira fase, fiz algumas coisas, fiz bastante simulado e consegui a pontuação no simulado. Quando eu fui para realizar a primeira fase da primeira prova, a minha filha Isabela falou, mãe, eu vou com você. Eu falei, não, filha, é super cansativo, né? Pra que ela, não, eu vou com você. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pra prova, entrei pra fazer a prova, e aí ela me deu um beijo e falou, mãe, boa sorte. Ela assim, você vai acertar 45 questões. Eu falei, olha, isso aí, tá confiante, hein? Beleza. Entrei, fiz a prova e saí. A gente retorna, quem já fez a prova da OAB, ou quem ainda vai fazer, vocês vão ver. Quando a gente volta de São José, aí só quer saber de corrigir a prova. E no carro ali, eu corrigindo a prova, aí tá, X, certo, X. Falei, meu Deus, agora a gente começa a contar a pontuação, porque tem que dar mais de 40, ou 40. 1, 2, 3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nossa! Uau. A gente começou a berrar, eu, o Lucas, a Isabela, e buzinava, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. E eu falei assim, nossa, a Bela falou que eu ia fazer 45. Beleza. Eu comecei a buscar muito em Deus, assim, nesse momento, né? A gente, acho que até um erro nosso, que quando a gente tá em certos momentos da vida, a gente não liga muito, né, pra Deus, assim, mas quando a gente tá ali, acho que sofrendo por alguma coisa, a gente lembra mais de Deus, né? A dor aproxima mais. Exatamente. E aí eu comecei a ler um pouco a Bíblia, assim, eu lembro que eu abri a Bíblia no Salmos 20, e lá falava que eu precisava confiar mais em Deus, né? Não em homens e em cavalos, e sim em Deus. E que Deus iria exaltar o seu filho. E aí eu comecei a ler. Toda vez que eu abria a Bíblia, vinha alguma palavra sobre confiar. Tá bom. Aprovado na primeira fase, chegou a segunda fase. Aí eu optei por trabalhista, né?
Porque alguns amigos me falaram, não, passei em trabalhista. Eu sempre gostei muito de penal. Eu falei, mas gente, passei. Meu objetivo é passar a segunda fase, não quero nem pensar em outra. Eu vou na trabalhista E muita gente opta por trabalhista porque dizem que é mais fácil na segunda fase, né? As peças, enfim. E aí, o que aconteceu? Conversei com um outro, falei assim, e aí, o que você acha que cai na segunda fase? Cai reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Tá bom. Eu falei, nossa, mandado de segurança. Não, mandado de segurança não cai. Eu falei, então tá bom. 1, 2, 3 não cai. Eu falei, mas o meu coração falava mandado de segurança. Mas eu falei, gente, perguntei pra 1, pra 2, pra 3. Falou que não, eu não vou nem perder meu tempo, que eu quero é passar. E aí Mas você só perdeu o foco em quem estava te falando. Exatamente, porque eu tinha tido uma palavra de Deus que ele falava pra eu confiar, né? E era pra eu confiar em mim ali, entendeu? Confiar na minha capacidade. E eu, na verdade, ignorei. E aí comecei a estudar, cheguei no dia na segunda fase. Quando eu abri a prova, era mandado de segurança. Eu comecei a chorar, eu travei de um jeito assim que eu não sei explicar. Eu paralisei na prova. Eu falava, gente, eu não acredito. E eu sabia, só que o meu medo, a minha insegurança me paralisou. Tanto que eu saí da sala, fui, lavei o rosto, voltei, fiz todas as questões dissertativas da segunda fase, mas na hora de fazer a peça eu não consegui fazer. Eu saí de lá arrasada, entreguei a prova antes do período. Quando eu saí, o Lucas ainda falou, mas já? Já entregou? Eu falei, já. E não contei, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso contar. Eu falei, então, preciso te contar uma coisa. Ele, o quê? Eu não fiz a peça. Ele, como não, Mayara? Eu falei, eu não fiz. Ele, mas você podia ter escrito qualquer coisa. Ela falou, Lucas, eu não consegui. Eu travei de um jeito que eu não sei explicar. Ele ficou chateado, óbvio, né? Até eu fiquei chateada comigo mesmo, porque a gente estava ali depositando e planejando uma rotina, né, com as crianças e tudo mais. E aí aquilo ali me pegou de uma tal forma que eu entendi o que Deus estava falando comigo. Que ele estava falando para eu confiar em mim, que eu não tinha que ligar para o que as pessoas falassem. Que ele me capacitou. Então eu tinha que confiar em mim. Eu tinha que confiar na minha capacidade. E, às vezes, a gente ignora muito isso, né? Que a gente acaba ouvindo o que as pessoas falam, que as pessoas apontam e tudo mais. A gente tira o foco no principal. No principal, exatamente. E aí eu falei, bom, graças a Deus eu tenho a repescagem, vou estudar. Voltei a estudar, busquei ali muito em Deus, né? Falei, Deus, me dê força, me dê vontade, porque você fica desanimado, você desanima. E aí voltei a estudar e toda vez antes de estudar eu li um versículo, eu li a Bíblia e sempre era confiar. E eu entendi que eu precisava aprender a confiar em Deus e no tempo dele, que não era no meu tempo. Eu já tinha tido outras oportunidades de estudar, de passar na prova, mas acho que a minha cabeça não estava preparada para aquilo ainda. A Mayara não tinha amadurecido o suficiente para se tornar uma advogada. Porque talvez hoje, se eu fosse advogada há tantos anos atrás, qual seria a minha cabeça? Então, acho que tudo na vida tem o tempo certo e não é o nosso tempo. A gente, às vezes, né, se cobra em relação a isso, mas não é o nosso tempo. É o tempo de Deus para certas coisas. E aí, fui para a segunda fase, estudei, né? Estudei mandado de segurança também. Eu falei, vai que cai, né? Mas não ia cair. Não cai de seguida. Logo em seguida. E cheguei lá para fazer a prova, fiz a prova, saí da prova. Nesse dia, a Isabela também bateu o pé, falando que ela queria ir comigo no dia da prova. Eu falei, Bela, mas vai ficar 6 horas. Tá bom, quer ir? Vai. Saí da prova, tava o Lucas, esse meu colega, e a Bela. Eu saí da prova, entreguei a prova para eles. Gente, eu não quero ver isso aqui na minha frente mais. Aí eles pegaram, olharam a prova e falaram assim, fica tranquilo. Eu falei, não quero Esse saber. foi para a terceira fase, que é aguardar o resultado. Que é realmente a fase mais difícil. As pessoas falam, a OAB é 2 fases. Não é 2 fases, não. São 3 fases. Só que nesse período, eu tava muito ligada com Deus, assim, e ele me acalmava, ele me tranquilizava. Então, a terceira fase chegou que eu nem sentia. As pessoas me olhavam no rua, e aí, passou? Não sei o quê. A cobrança da família, perguntando e tudo mais. Eu falei, gente, tem que esperar o resultado. Não tem pra que eu ligar, não tem pra que eu perguntar. Tem que esperar. Eu lembro que um dia eu tava em casa, né, tomando banho, assim, falando, Deus, eu sei que, né, muitas pessoas estão esperando isso de mim, eu não quero decepcionar, é chato ter que passar por isso e tudo mais, né? E, de repente, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim, 6 não é 8, 8 não é 10, não importa a sua nota, importa você ser aprovada. E realmente, porque assim, se você perguntar para muitos advogados aí, não importa a nota dele, não sai lá na OAB a nota que ele tirou na prova. E tem excelentes advogados que tirou na primeira fase 40, 6,1 na segunda. Exatamente. E é melhor do que quem tirou 8. É que nem, por exemplo, o Lucas, a gente até brinca, o Lucas passou com recurso na segunda fase, porque zeraram a prova dele e a gente até brinca que ele já virou advogado lutando pelo direito dele.
E aí eu falei, tá bom, acho que Deus tá querendo falar comigo, né? Fiquei com essa mensagem e tudo mais. No dia que saiu o resultado da prova, a escola da Isabela marcou uma reunião repentina. Eu falei, gente, hoje eu tirei o dia pra ficar ali dando F5 na tela e marcaram uma reunião. Aí lá vai eu pra reunião de pais, não tava nem com cabeça de reunião, queria só saber o resultado da prova. E tô lá na reunião, não sei o quê, eu olhando no relógio, 6 horas sai o resultado, né? E tá. Saiu o resultado, procurei na lista, eu não achava meu nome de jeito nenhum. Nossa, me deu um desespero, Eu falei, meu Deus, não foi isso, meu Deus. Não foi isso que eu entendi que o senhor tava falando comigo. Não acredito. E daí, na hora, esse meu colega me ligou. E aí, Maia? E aí, passou? Eu falei, não achei meu nome na lista. Ele, como não? Eu falei, não achei. Ele, não, peraí que eu vou encostar o carro. Ele tava indo pra Campinas, ele encostou o carro e começou a procurar também. Aí, nisso, o Lucas me ligou. E eu tava no banheiro da escola lá, caçando meu número. E a Isabela no pátio me esperando. Aí ele falou assim, e aí, amor, tudo bem? Parabéns. Eu falei assim, parabéns pelo quê? Eu não passei. Mais uma vez eu duvidando do que Deus já tinha falado comigo. Aí ele falou assim, parabéns. Eu falei, não tem graça, eu não passei. Ele, como que não? Eu falei, não passei. Só que ele e uma colega minha, a advogada, estavam aqui no escritório, eles já tinham visto meu nome na lista de aprovados. Ele falou assim, como não? Olha no WhatsApp. Aí eu olhei, aí ele printou, parabéns, doutora. Aí tava lá, Maiara de Freitas Marcondes, porque na época eu fiz com o nome de solteira, eu não fiz com o nome de casada. Aí eu falei, nossa, não acredito. Saí do banheiro berrando, gritando, passei. O pessoal da escola ficou me olhando com uma cara de louca. A Isabela falou assim, mãe, o que foi? O que eu fiz? O que a professora falou? Eu falei, filha, nada, eu passei. Ela me agarrou, a gente começou a berrar, a chorar juntas, não sei o que. As amigas dela ficaram olhando assim, o que eu tô fazendo? Ela, minha mãe passou na prova, minha mãe é advogada. Eu foquei nisso porque, assim, quando eu falo que eu tô nessa saga, né, é muita gente me procurando, né? Eu fiz a primeira entrevista comigo mesma e tem uma parte que eu falo sobre isso. E é muito importante, porque eu tive muita gente procurando, porque a gente não pensa que vai impactar, mas impacta quando a gente fala, vai dar certo, né? Eu ainda tô nessa saga e já impactei, que é normal, né? Não tô sozinha. E quando você fala que hoje você é uma advogada renomada, né, com seu escritório, isso dá uma força, sabe? Um gás pra gente falar, não, vai dar certo. Vai dar certo. Né? No momento certo, Deus vai estar com a gente pra passar. É o momento dele. E eu acho que assim, todas as vezes que eu reprovei, todas as reprovações me deram uma lição, me ensinaram, entendeu? Por exemplo, esse meu colega que foi comigo no dia da prova, ele foi comigo na primeira vez e ele passou. Entendeu? Tipo assim, ele passou e eu não. E mesmo assim eu fiquei muito feliz, porque era como se fosse a minha aprovação. Entendeu? Então, cada ida pra lá, cada volta, me deu uma lição, entendeu? Por isso que eu falei, foi no momento certo, que eu amadureci muito da minha primeira reprovação até, enfim, a minha aprovação. E isso acho que é a lição, acho que era o que Deus queria me ensinar, entendeu? Assim, tem certeza? Tá preparada? Porque não é tão simples quanto você pensa, entendeu? Então, acho que isso me amadureceu demais e hoje eu lembro, engraçado até que no dia que eu fui receber a carteira da ordem, eu encontrei o homem que perguntou quando eu tinha 12 anos o que eu queria ser. E foi muito engraçado, eu tava almoçando e de repente eu olhei pro lado e falei, não acredito, hoje a minha entrega. E eu fui falar com ele, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Ele falou, desculpa. Eu falei, eu sou filha, né, do Wagner, meu pai. Ele, nossa, quanto tempo? Ele, pois é, sabe o que eu queria falar pra você? Lembra quando você foi pra Santa Catarina, não sei o que, e você falou pra eu não ser advogada? Sabia que você me motivou a ser advogada? Porque o seu não me fez querer ser. Aí ele, sério? Nossa, você devia ter desistido. Ele ainda brincou, eu falei, não, mas eu não desisto fácil das coisas que eu quero. Ele, não, mas parabéns, seu sucesso do mundo, se você precisar. E eu falei, inclusive hoje eu recebo a minha carteira. Ele, nossa, parabéns, se der de qualquer dúvida, eu puder te ajudar. E eu acho que foi legal, entendeu? Então, porque eu falo, talvez se eu tivesse passado antes, eu não teria reencontrado ele. Então é tudo no momento que Deus prepara pra gente. Provavelmente não estaria maduro o suficiente para toda essa grandeza de Deus, né, na sua vida. E em qual momento, porque você já começou a entrar nesse meio do direito antes da carteirinha? Isso, já, porque na verdade o Lucas, meu marido, também é advogado, né? E aí quando a gente tava junto, namorando e tudo mais, eu falei pra ele, por que eu olhava pra ele e falei, você precisa se explorar mais, você é um bom advogado, você precisa, né? Ele, mas eu não tenho tempo. E aí, na verdade, a gente acabou abrindo um escritório de advocacia, né? Ele era advogado e eu ficava ali como assistente dele, né? Então, às vezes, eu agendava cliente pra ele vinha, ele fazia o atendimento, eu acompanhava ele nos atendimentos e tudo mais. Ele sempre o advogado e eu a estagiária.
Então, na verdade, a gente já tinha um escritório antes, né? Eu oficialmente me tornei advogada já tendo um escritório, mas o escritório sempre foi com o Lucas na linha de frente. E, na verdade, foi bom, que eu falo, Deus, ele une as pessoas e os propósitos, né? Se eu tivesse passado antes, talvez eu não teria encontrado o Lucas, porque na primeira vez que eu prestei a OAB, a gente não tava junto. Entendeu? Então, eu acho que tudo na hora certa. Então, eu passei na OAB e nós dois juntos conseguimos estabelecer um escritório e a gente tem, né, missões e propósitos bem parecidos e que a gente quer levar para as pessoas através da advocacia. E daí não tava bom, né? Só o escritório, você quis mais trabalho. Daí você começou a empreender e hoje tem o Ondas. Isso, Como que foi isso na sua vida? Bom, além de ser advogada, que é também um ramo de empreendedorismo também, só que é um pouco diferente, eu sempre quis empreender, eu sempre tive essa vontade, né, essa sede de vender. Eu lembro que na época que eu estudava, às vezes eu tinha uma lojinha, agora eu vou contar um segredo, viu, gente? Tinha uma loja no centro que ela vendia bijuteria. Eu comprava as bijuterias e revendia. E aí, as pessoas, tipo assim, às vezes as pessoas não iam nessa loja, mas eu ia nessa loja. Eu recomprava, trocava embalagem, colocava numa embalagem, mas valorizava o produto. E eu revendia e fazia dinheiro disso, entendeu? Não tô fazendo nada de errado. Aí... Não, você uniu o marketing e aí... Eu sempre quis, né, empreender, então eu não me sentia satisfeita, assim, 100% satisfeita aqui na advocacia. E aí surgiu a oportunidade, na época eu fui advogada no hospital regional e ali eu vi uma oportunidade de negócio, né, que eu ouvia os médicos falando sobre querendo atender em Caraguatatuba e não ter lugar e tudo mais, e aí surgiu o Ondas, né, que é um espaço onde a nossa ideia é trazer ali a solução para muitos profissionais que não querem se preocupar com burocracia, não querem se preocupar diretamente com o funcionário, querem só simplesmente chegar e atender. E aí nasceu o Ondas, que a minha ideia é transformar a vida de tanto dos profissionais quanto das pessoas que ali passam. E do nada, você falou, não, eu vou ter Ondas e... Não, na verdade eu tentei abrir vários negócios. Só que o Lucas me dizia não para todos. Como eu falo, tudo tem o tempo certo e a hora certa. Então, Deus usou o Lucas ali para me falar não, até que, quando acho que Deus fosse agora é o momento, o Lucas disse sim. E aí, estamos nós aí nessa luta, que não é fácil, viu, gente? Quem acha que empreender é fácil, hoje eu posso dizer com toda propriedade que não. Embora eu, né, fazia as empadas, são empreendimentos diferentes, né? São tamanhos de empreendimentos diferentes, são ramos de empreendimentos diferentes. Então, ali eu tô aprendendo muito, assim, como é a convivência com as pessoas, com o profissional, com o cliente. E gerir, né, fazer a gestão, assim, não é simples. E voltando nas empadas, né, a receita da família da Maiara. Equipe, entrega as empadas pra gente, porque... Eu trouxe uma surpresa. Ela vai dar um spoiler, porque vai começar a ser comercializada as empadas. Pois é, gente. Depois que eu postei lá, deu bastante sucesso. Várias pessoas comentaram. E a gente vai... Isso aqui eu vou comer, depois eu vou fazer a propaganda disso. Mas primeiro eu vou continuar aqui, porque se eu comer, né, não vou conseguir falar, né? Mas olha isso. Gente, as empadinhas são, ó, quem come, pede mais. Então fala um pouco disso. É um novo projeto, porque tudo você vê uma oportunidade. Eu sempre fui assim, sempre fui muito de incentivar as pessoas, assim, a pegar as oportunidades, sabe? Porque eu acho que tudo é uma oportunidade, a gente não pode deixar passar, né? Às vezes, até é engraçado, a primeira cliente do escritório, como ela surgiu? Eu tava passando na rua, a cliente caiu dentro de uma loja, eu, Maiara, fui ajudá-la e falei, nossa, olha uma oportunidade. Eu entreguei um cartão para ela e falei assim, se a senhora precisar de alguma coisa, a senhora tem direitos. E ela procurou o escritório e nós ganhamos a ação dela. Então, tipo assim, eu podia simplesmente nem ter olhado pro lado e seguido, mas não, meu coração quis ajudá-la, primeiramente, eu pedi um socorro para ela e depois ali eu falei, olha, uma oportunidade, entendeu? De captar a primeira cliente, e através dela foram indo outros clientes, entendeu? E eu sempre, onde eu vou, eu saio com o cartão, até brinco com as meninas do escritório, eu falei, gente, onde vocês vão, eu levo o cartãozinho. Embora tenha hoje em dia a tecnologia, o marketing, o boca a boca ainda é muito importante. Então, eu falava assim, eu só não grudo o cartão na testa porque não dá.
Mas onde eu sempre fui, onde saía, eu sempre falava, gente, você precisa de advogado? Eu levo... Ai, mas advogado... Eu falei, gente, eu sei que a gente nunca quer ter um cartão de um advogado, mas a gente nunca sabe. Vai que seu vizinho chega em casa hoje e fala, você conhece uma boa advogada pra me indicar? Indica. Eu me apresentei pra você hoje, entendeu? Se eu não falar que eu sou advogada, ninguém vai saber, né? Então, eu sempre, sabe, tipo, ofereci muito o serviço, né? Por exemplo, a empada. Gente, eu vendia as empadas na cara, colocava o cara no Instagram lá e vendia, entendeu? Eu não tinha vergonha, eu sempre brinco. Eu tenho vergonha de chegar o dia do boleto, não ter dinheiro pra pagar, isso eu tenho vergonha, mas fora isso... E vai começar, tá, gente, a comercialização novamente das empadas. Depois eu venho falar sobre elas com você. Agora me fala de Deus na sua vida. Deus é incrível. Ele, pra quem não sabe, né, eu sou nascida em berço evangélico, sou neta de pastora, sobrinha de pastor, e eu falo que, como eu falo, tudo acontece na hora certa, né? Eu cresci na igreja evangélica e me afastei por um período, porque, assim, eu acho que ser adolescente na igreja é difícil. É difícil porque a gente acaba caindo na tentação do mundo. Então, você ser firme ali é difícil, sabe? Porque às vezes você não tá preparado para ser zoado pelo amigo, a crente, entendeu? E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente só passa a querer Deus quando a gente tá ruim, e não é isso. Deus não quer isso da gente. Ele quer estar presente conosco o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que nem eu volto a falar, mais uma vez Deus me ensinou, me fez passar por situações para falar, e aí, você vai me dar atenção devida? Então, acho que é um pouco disso. Assim, hoje eu agradeço muito a minha avó, né, por ter plantado isso. E ela sempre falou que todos os netos dela iriam servir, né? Hoje eu tenho primo pastor na Espanha, eu tenho primo pastor aqui no estado de São Paulo. Eu tenho, sabe, minha família, graças a Deus, assim, é bem cristã, assim. Eu acho que Deus está presente em cada momento da minha vida. Daí você viu que eu misturo, né? Eu falei da linha do tempo no início, mas eu vou misturando. Mas é bom, porque na verdade uma coisa tá ligada à outra, né? Daí você casa com o Lucas, né? Daí tem outra filha. E como que é isso, você já tendo uma filha? Olha, de início, assim, acho que pra muita mulher, né, é difícil, porque você fala, acabou, né? Ninguém vai me querer, eu já tenho uma filha, já tenho um chaveirinho, né? Como eu ouvi muitas vezes isso. E que eu falo, Deus prepara sempre a pessoa certa, né? Quando eu conheci o Lucas e tudo mais, eu tinha esse receio, né? E eu falava pra ele, olha, já tenho uma filha, né? Como que vai ser pra você? Daí ele falou assim, ué, normal. E eu brinco que eu falo, gente, a Isabela, que não é filha de sangue dele, parece muito mais com ele do que comigo, tem hora, sabe? Tipo, algumas manias, algumas convivências, assim. E é muito lindo ver a relação dos dois, assim, sabe? Tipo, às vezes eu vou chamar a atenção dela e ele fala, para, você tá brigando muito com ela. Eu falei, pronto. Ah, não, agora você... E é assim, eu acho que Deus prepara a pessoa certa, né? Eu não tenho nem o que falar. O Lucas é incrível. E eu tô meio impactada, assim, sabe, fazendo a sua entrevista hoje, porque é muitas coisas iguais na minha vida, né? Eu também sou casada com o Reginaldo e tenho 3 filhos que ele acabou de criar, né? E os 6 netos que chamam ele de vô. E não são filhos dele, né? Meu segundo casamento. E mas isso, ele abraçou, né? Ele abraçou, assim... eu falo que é a família Kitty. E é outro ponto muito importante também, pra gente se usar como exemplo. Pra gente se sentir segura também, né? A gente vê vários casos, né, de padrasto, madrasta. Sim. E assim, eu sempre fui muito certa com isso, né? Tipo, eu sempre tive uma boa relação com o pai, né, biológico da Isabela. Ele é bem presente na vida dela e a gente tem uma boa relação, todo mundo, né? E a gente sempre teve assim, apresentar quando tiver certeza, pra cabeça da criança não ficar confusa, né? Sim. E aí ele tem uma boa relação, tanto que o pai dela com o Lucas também, eles são amigos hoje em dia, que eu acho que é o que a gente é o que a gente precisa ser, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma vida ali no meio, né? Então não é pela gente, é pela criança. Então... E você, cristã, advogada da área da família, fazendo divórcio. Como é isso pra você? É uma loucura. Por muitas vezes eu falei, Deus, eu tô na área certa, acho que é melhor eu mudar de área, né? Eu tô fazendo coisa errada, né? Porque como assim, eu vou ganhar dinheiro com as pessoas se divorciando, sendo que a gente aprende, né, que o casamento não é pra acabar.
E aí eu lembro que numa vez, numa pregação, e conversando com o pastor Diel também, ele falava assim, Mayara, às vezes você pode ser o instrumento de Deus para que o casal não se divorcie. E muitas vezes aconteceu, do casal chegar aqui querendo se matar e eu conversar com um, conversar com outro, conversar com um, conversar com outro, e no final das contas eu falei assim, Mayara, a gente conversou, a gente resolveu se dar uma chance, a gente não vai se divorciar. E eu falava, gente, que legal! Mas ao mesmo tempo acabei de perder um cliente, e agora? Mas Deus... Então, mas aí Deus vinha e me supria de outra forma, entendeu? Vinha e me supria com outro cliente de uma outra, por exemplo, de uma pensão, de uma mãe que estava ali lutando pelo reconhecimento do pai com o filho, sabe? Então, assim, eu via o mover de Deus e vejo o mover de Deus a cada minuto. Então, eu aprendi a falar assim, tentei, não deu certo, não fechou comigo, tá tudo bem. Algum propósito tem, entendeu? Alguma coisa tem. E Deus vai me suprir de outra forma. E, sim, outras vezes que eu atendi cliente que, assim, era um valor muito caro, eu falei, nossa, eu vou fazer de coração. E Deus me recompensou de outra forma. Sim, porque eu acho que essa área, né, do direito é assim mesmo, né? A gente vê muitas histórias, né, assim, tristes, né? Muito. Muitas, eu já atendi, né, quando eu trabalhei na defensoria, pais também que iam lá querendo pagar e já resolver. Mas 99% de pais que não queriam pagar R$ 300, né? Impactante. Impactante. Tanto que quando eu vejo algum caso, algum pai que vem me procurar, eu falo, olha, parabéns. Parabéns. Parabéns que você é 1 em 1 milhão. E, na verdade, você tá fazendo mais do que sua obrigação, né? Não é uma coisa diferenciada que você tá fazendo. Mas que, quem sabe, você possa conscientizar outros pais também, né? Sim. E você tem... como que eu falo a palavra? Fugiu a palavra. Pretensão de ser mentora? Olha, eu acho legal. Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta muito de incentivar as pessoas. Se virar pra mim e falar, Mayara, eu queria fazer isso, o que você acha? Eu falei, meu, bora? Por que você vai falar não? Você já tentou pra dizer que não vai dar certo? Você arriscou? Você vai arriscar sabendo. Mas como que não sei, eu gosto de ajudar de que forma, entendeu? Eu gosto muito de impulsionar as pessoas. Então, não sei, talvez eu tenha um chamado aí que estou lapidando. Acredito que sim. E agora também está virando palestrante. Vamos né? ver, né? Fala disso. Eu fiz um curso agora com o Cássio. E eu acho que eu gosto muito de falar sobre a minha história, assim, né? Porque às vezes as pessoas olham e falam, Mayara, casada com o Lucas, vem de uma família assim, mas ninguém sabe a verdade, né? O que tá por trás, o quanto eu lutei para chegar onde eu cheguei, né? O quanto eu me considero uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E eu falo, gente, quando a gente morrer, a gente vai todo no mesmo lugar. Sim. Então não precisa dessa competição, dessa rivalidade, né? Eu não levo isso pra mim. Às vezes a pessoa fala, Mary, mas é outro advogado. Tudo bem, gente, o sol brilha pra todo mundo. Outra clínica... Gente, o sol brilha pra todo mundo. Eu sou muito parceira, assim, sabe? Muito leal. Então, eu acho que pode ser que nasça, assim, uma palestra. Eu gostei muito do curso que a gente fez. Foi muito legal, me destravou em vários aspectos. Eu gosto muito de falar em público, né? Quando você for ganhar seu certificado, estarei presente. Uhul, aí poderei sim. falar. E você me fala se eu sirvo para ser palestrante ou não. Mas eu gostei muito de conhecer sua história, né? Nos bastidores a gente havia conversado antes e por isso que eu me senti muito grata em te convidar, porque é muito fácil a gente olhar para a Mayara agora e tá tudo bem, linda, maravilhosa, arrumada, advogada renomada e não sabe o caminho, né? E processo que você percorreu até agora. Então, já vou finalizando, mas antes disso eu quero que você olhe para a câmera e fale o que seu coração desejar. Bom, vamos lá. Bom, obrigada, né, gente, pelo convite, primeiramente. Obrigada por você que está assistindo. Não sei se eu consegui passar para vocês, né, o que eu queria passar, mas quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode me chamar, pode me perguntar. Eu tô aqui disposta a ajudar. Eu acho que, assim, o que eu quero passar para que você nunca desista do seu sonho. Se você tem um sonho, por mais que as pessoas apontem para você, falar, nossa, que menina louca, o que essa louca tá pensando? Vá atrás. Se Deus te deu esse sonho, é porque Ele te conhece. Ele sabe a sua essência, Ele conhece seu coração. E não desista, porque se Ele tá com você, você consegue. Muito obrigada. Obrigada a você. Tá, mais uma vez. E para você que está nos assistindo, muito obrigada. Mais um episódio termina por aqui. E eu queria agradecer minha equipe REC Purpose, porque sem eles nada disso
estaria acontecendo, ao espaço que nós estamos hoje fazendo a gravação, que é Galinas Advocacia, e ao BBL Empreiteira, que é o meu patrocinador. Toda quarta, às 7 horas, um episódio novo, cheios de histórias boas, impactantes, no Pod Det. Espero!